É no comecinho da vida que muitos marcadores de saúde se estabelecem, com reflexos até a maturidade e a velhice. É por isso que a proteção da infância e da saúde das crianças é tão essencial se a gente quer garantir um país saudável, refletido em toda a sua população. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança incorpora uma estratégia integrada de promoção e atenção à saúde da população de 0 a 9 anos. E esse é o assunto que a gente vai debater no Sala de Convidados, que começa agora. Eu contenta, mas eu batia. A gente não se sente sozinho, não fica sozinho. É acolhedor, né? Saber que eles estão ali acompanhando. A criança tem um espaço muito importante na sociedade. A gente vai pensar uma série de ações para qualificar profissionais do Brasil inteiro para que essas crianças possam ser atendidas aonde é que elas estejam. Quando a gente fala de política, a gente está assegurando um direito. Ela vem a reforçar a importância do desenvolvimento infantil na estimulação, na prevenção e na fomentação de cuidados. Comigo hoje no estúdio conversando sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, médico sanitarista e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, Maria Gomes, coordenadora de Ações Nacionais e de Cooperação do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. E participando dessa conversa remotamente, Sônia Venâncio, coordenadora geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde. E eu adoro quando você participa de casa me mandando perguntas ou dividindo uma experiência com a gente. Recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não vai deixar de participar. Ministro, Maria, Sônia, que prazer estar com vocês três aqui para a gente conversar sobre a saúde dessa população, que é a nossa garantia de futuro, né? Sônia, eu queria começar com você, trazendo um pouquinho de como é que se chega a essa política, né? A construção dessa política e o que você colocaria como principais eixos estratégicos e objetivo dela. Estou sem seus... Ministro Temporão, Maria, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre a PNAIS, que é a nossa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que inclusive completou 10 anos esse ano, no dia 5 de agosto. É bem importante, né, a gente resgatar o processo de construção dessa política. Foi coordenada pelo Dr. Paulo Bonilha, na época, o coordenador de saúde da criança, e ele imprimiu um processo participativo de construção da política, ouvindo as referências técnicas de saúde das crianças, dos estados, dos municípios, Conselho Nacional de Saúde, movimentos sociais, CONAS, CONASEMS. Então, foi um processo bastante participativo, onde todos puderam ser ouvidos, puderam colocar suas expectativas, suas experiências. E isso acabou resultando num texto de política, né, que reflete uma necessidade da gente visar o cuidado integral das crianças, né? Eu acho que um grande avanço da política foi ampliar a agenda de saúde da criança, que até então tinha um foco praticamente exclusivo na redução da mortalidade infantil. Então, não que isso não seja importante, né? Devemos continuar com as ações para a redução da mortalidade infantil no país, mas com a PNAIS, essa agenda foi ampliada para a questão da promoção da saúde, a promoção do pleno desenvolvimento e da saúde mental das crianças, abrangendo aí, né, um conjunto de outras ações que são igualmente importantes, além das nossas ações, né, para a redução da mortalidade infantil. E aí, pensando, né, em alcançar esse cuidado integral, a política ela foi organizada, estruturada em 7 eixos estratégicos que propõem um conjunto de ações, de estratégias, de programas, para que, de fato, a gente consiga atender todas as necessidades e de todas as crianças, né? Começando na atenção humanizada ao pré-natal,
também foi um avanço importante a gente entender, né, que a saúde da criança, ela começa durante a gestação, tá aí a proposta dessa abordagem dos primeiros 1000 dias de vida, né, que inclui a gestação até os 2 anos de vida. Então, atenção humanizada à gestação, ao parto, ao recém-nascido, os cuidados neonatais, né, que acho que a Maria vai abordar bastante, a nossa parceira na implementação das ações voltadas à qualificação do cuidado neonatal, a promoção da amamentação, da alimentação saudável, a vigilância do crescimento e desenvolvimento, a preparação dos profissionais para o manejo das doenças prevalentes, as mais frequentes na infância, o enfrentamento às questões de violência, né, que hoje preocupam muito, a atenção às crianças com deficiência e em situações de vulnerabilidade, né, porque a gente precisa garantir o direito de todas as crianças, né, não podemos deixar nenhuma criança para trás. E também uma ação muito importante, mais focada na redução da mortalidade, que é o fortalecimento da ação de investigação dos óbitos infantis, para que a gente possa identificar as lacunas da assistência e possa propor intervenções efetivas. Então, através desse conjunto, né, de eixos e de todas as ações que compõem esse eixo, a gente busca alcançar o cuidado integral, tendo atenção primária à saúde como a coordenadora, ordenadora desse cuidado nas redes de atenção à saúde. Bem importante, né? Bem ampla a proposta da política. Aí, ministro, te pergunto voltando até uma fala que eu trouxe, qual é a importância da gente pensar nessa política como uma necessidade de sustentabilidade do país, do futuro do país, mas também de expansão da saúde, né? Porque focando nas crianças, isso reverbera de diversas maneiras socialmente, né? Com certeza. Bom dia, Maria, bom dia, Sônia. Acho que a Sônia... Você, quando abriu o programa, falou um termo muito interessante, que é senso comum, né? Quando você pensa no país, você pensa no futuro, você pensa nas crianças, né? As crianças são o futuro do país, né? Mas como é que você constrói esse futuro? Tradicionalmente, olhando lá para trás, quando você pensava no desenvolvimento infantil, você tinha uma visão muito médica, digamos assim, né? Então, o que prevalecia era um pouco as atividades de puericultura. Então, tem que ver se o bebê está no peso adequado, está no desenvolvimento físico adequado, está crescendo direito, se as vacinas estão todas em dia, né? Mas isso claramente era uma visão insuficiente, né? Havia muita pesquisa, muito desenvolvimento. Em 2008, a Organização Mundial da Saúde publicou o relatório dos determinantes sociais da saúde, onde já se trazia esse enfoque do desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento nos primeiros anos de vida, isso estava colocado com muita ênfase. E uma série de estudos que vieram de 3 campos, principalmente, tiveram um impacto muito importante que vão culminar com a formulação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, né? Que é, de um lado, estudos desenvolvidos pelas neurociências, que demonstram que, principalmente no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida, a questão do desenvolvimento neuronal é fundamental e não basta apenas você ter acesso a uma boa alimentação, é necessário também que a criança cresça num ambiente importante. E aí vem outros estudos do campo da psicanálise e da reforma psiquiátrica, não é? O pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott, no pós-guerra, na Inglaterra, desenvolve o conceito de ambiente emocional facilitador à vida e de mãe ou de cuidador suficientemente bom, que provê não apenas condições para a sobrevivência, mas também para o pleno desenvolvimento de todas as potencialidades desse bebê que está chegando aí. Como a Sônia colocou, isso tem que ser pensado desde o pré-natal, desde a gestação. E a mãe tem que ser olhada também, né? E o cuidador, né? Exatamente. Então, esse cuidado, ambiente, desenvolvimento, né? E aí aconteceu o seguinte, lembrando um pouco da minha participação nisso, no segundo mandato do presidente Lula, ele convocou os ministros e falou, eu não quero tédio aqui, eu quero que vocês inventem, inovem, não é? Então, quando eu desenvolvi lá a política da minha época do Mais Saúde, a gente criou uma estratégia, Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis, que estava exatamente voltada para essa questão. E que foi um experimento muito interessante do ponto de vista metodológico e conceitual,
que veio trazer, ou seja, você traz do campo da saúde pública, da epidemiologia, uma série de estudos e conceitos, do campo das neurociências também e do campo da psicanálise, da psiquiatria, da saúde mental, um conjunto de conceitos. Isso alimenta uma visão radicalmente distinta, né? Uma série de outras iniciativas na época foram importantes, o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e Materna, a ascensão do IFF como Instituto Nacional, né, que foi muito importante, com um olhar estratégico. O IFF... Esses dois momentos, exatamente. Lembro então, claramente. Esse conjunto de iniciativas e outras, e claro, uma série de movimentos da própria sociedade, a Constituição, né, Soninha, da RNPI, da Rede Nacional Primeira Infância, que tem gente do campo da educação, da ciência, da cultura, do meio ambiente, do desenvolvimento de tudo, né? Iniciativas governamentais como essas e outras que se seguiram. O Brasil tem essa grande conquista que tem uma política nacional com uma visão moderna, ambiciosa. Essa é uma questão. Agora, uma outra discussão é como é que você faz essa política ter impacto real na vida das pessoas. Vamos sair um pouquinho aqui do nosso ambiente refrigerado e vamos imaginar o que é um bebê em pleno desenvolvimento, nos seus primeiros meses de vida, no meio do morticínio de mais de 100 brasileiros. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é a discussão central. Que futuro o Brasil terá sem que você tenha um olhar radicalmente de prioridade absoluta a esses brasileirinhos e brasileirinhas que estão nascendo agora e que serão o futuro do país? O que adianta, né? Fazer um pré-natal perfeito, ter até acesso à alimentação perfeita, acesso a tudo e ser atravessado por um dia de 12 horas de tiroteio. Queria trazer com você, Maria, te deixando à vontade também para comentar tudo que já foi colocado aqui, mas assim, o Instituto Fernandes Figueira é um orgulho para a Fiocruz, né? É um instituto de referência não só para o município do Rio de Janeiro, vem gente de todo o Brasil, pode-se dizer, em alguns casos, tratar da saúde da criança, né? da mãe, neonatal, enfim, os partos mais complicados. Queria que você trouxesse qual a importância para um instituto como o Fernandes Figueira de ter uma lei, uma política como essa para amparar esse trabalho que é feito e direcionar também em alguns pontos, né? Bom dia, muito obrigada por estar aqui. É muito bom trabalhar, a gente gosta muito de trabalhar aqui na Fiocruz, mas tem dia que a gente ainda trabalha mais animado, né? Trabalhar num momento como esse, com a nossa coordenadora nacional de saúde da criança, estar aqui com o ministro Temporão, nos energiza para aquilo que é a missão de um Instituto Nacional, né? Eu acho que já tem mais de 100 anos, né? Nós celebramos 100 anos em 2024. É muito bom perceber que o nosso DNA original, a proposição, né, de um instituto que pensasse criança para além das suas necessidades básicas, ela é muito atual 100 anos depois, né? É nesse tempo também do ministro Temporão que essa formulação de institutos nacionais que são do Ministério da Saúde, né? Por isso que eu digo a nossa coordenadora aqui, nós somos um órgão auxiliar do Ministério para estar atuando não só no apoio à implementação de uma política estratégica como essa, mas também participamos, quando a Sônia conta essa história, né, de um processo de formulação de uma política de uma maneira muito participativa, né, a gente estava lá também há 10 anos, né? E nos cabe, nesse momento, nesse lugar de Instituto Nacional, e qual é esse lugar? É o que nos diferencia, né, ministro, de outros institutos de pesquisa, de formação, de excelência. Nos diferencia sermos o Ministério da Saúde e, portanto, termos uma responsabilidade enorme em fazer com que a PNAISC, com que esta política, ela não seja uma abstração, porque ela é viva e ela tem que acontecer nos territórios de periferias, com seus desafios, numa população ribeirinha, hoje lá, né, na Amazônia, ou numa situação de um interior de um estado com municípios menores. Eu diria, Yasmin, assim, para iniciar essa minha contribuição, eu quero reiterar o que a Sônia trouxe, né? As políticas públicas, elas
desde a sua origem, na formação lá dos primeiros estados nacionais na Europa, eles tiveram a criança no centro das suas prioridades, porque precisavam de força de trabalho, porque precisavam se estruturar com seus exércitos, né? Então, a criança no centro das políticas, mas numa visão utilitária, né? No início do século XX aqui para o Brasil, a gente tem, na estruturação da República, do pós-República, também a vinda da criança para o centro de prioridades, porque precisávamos ocupar o Brasil, porque precisávamos, né, de mão de obra. Então, há uma construção de políticas para as crianças que a PNAISC, em 2005, né? Isso. Não, 2015, desculpe, 10 anos, né? Em 2015, ela traz essa abrangência, é para além da sobrevivência, né? E por isso Sônia traz essa abrangência dos eixos. E eu acho muito estratégico que a gente tenha um trabalho ao celebrar 10 anos da política, que a gente tenha a preocupação em manter crianças na agenda de prioridades, assim como mulheres, né? Lembrando que a visão materno-infantil, o tal do materno-infantilismo, também trazia para a mãe um lugar apenas de ser cuidada em função da criança, né? E os movimentos de mulheres, em 1984, no Brasil, rompem com isso, com a separação, ainda não como políticas, né, Sônia, mas como os programas de atenção integral à saúde da mulher e o programa de atenção integral à saúde da criança. Em 2004, há a formulação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. Então, em 2015, a gente estava ali atrasado, né? A gente estava atrasado, mas a gente responde a uma lacuna com uma política abrangente. Mas que eu insisto, ela precisa virar realidade nos territórios, nas cidades, é ali que a política acontece. E que não vai ser só através da saúde, né? Vai precisar articular várias áreas. Bom, vamos acompanhar uma matéria do pré-natal à primeira infância, como amparar a saúde da criança de forma integral e atenta. É o que a gente vai ver na reportagem de Juliana Duarte. 78. Cuidar das infâncias, no plural, envolvendo suas determinações sociais. Esse é um dos objetivos da PNAISC, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, institucionalizada em 2015. A política ela é importante porque ela vem a reforçar, ela vem a direcionar a importância do desenvolvimento infantil, de 0 a 6 e de 7 a 9, que eu acho que é o desenvolvimento da criança como um todo, na estimulação, na prevenção e principalmente na fomentação, né, de cuidados, né, cuidados que não estão só voltados para a família, mas também para outros cuidadores próximos a essa criança. São 7 eixos estratégicos e direcionadores: atenção humanizada e qualificada à gestão, parto, nascimento e ao recém-nascido, aleitamento materno, promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral, atenção integral a crianças com agravos prevalentes em situação de violência, crianças com deficiência e vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Quando a gente pensa dentro das políticas públicas, numa política que ela é completamente voltada à saúde da criança, a gente consegue entender que a criança tem um espaço muito importante na sociedade. Então, a gente também está falando de cidadania. Acho que é um ponto muito importante quando a gente fala de política, que a gente está assegurando um direito. Júlia trabalha na área técnica do Centro de Saúde Professor Manuel José Ferreira, referência na assistência em saúde no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, e constata um fortalecimento da atenção primária na unidade, desde a implementação da política. A gente entende que a área técnica, trabalhando a partir dos 7 eixos que nós temos na política, ela vai implementando e vai corroborando junto com a assistência para conseguir entregar um trabalho bem melhor e de qualidade, pensando na integralidade e também não vendo só a criança, entendendo que não é só saúde, que é questão de assistência social, que a gente trabalha com educação, que precisa articular com as escolas,
com o território, entender o que a gente tem ali, que a gente possa pensar em estratégias de cuidado mesmo. Ela conta que o município tem atuado com estratégias relacionadas ao cuidado pré-natal, à amamentação, diálogo com escolas, criação de comitês de investigação, mas que também existem desafios. Uma fragilidade está na comunicação, no uso adequado da caderneta de saúde. Apesar de existir a caderneta eletrônica, é preciso capacitação profissional para esse manuseio, o que torna ainda fundamental a utilização da caderneta de papel. Na caderneta, a gente, por exemplo, hoje, a gente não fala mais caderneta de vacinação, né? Caderneta de saúde. Então, nela a gente já tem espaço para que a assistência social preencha, que a educação preencha e que a saúde preencha. Então, uma dificuldade é usar a caderneta como passaporte da cidadania e mostrando para esses familiares, por exemplo, a potência que é a caderneta. Mas, nesse assunto, a Júlia Borges tirou nota 10. Levou a Ana Cecília, de 3 anos, para tomar vacina contra a influenza. A caderneta estava com ela. Eu gostei de tomar de vacina. Você gostou de tomar vacina? Gostou? Você tá saudável agora, então foi positivo. Foi positivo? Sim, de ganhar sorvete. Vai ganhar sorvete? Então tá bom. Com as vacinas em dia, a mãe revela que a espera agora é por uma fonoaudióloga. Ela ainda é muito novinha, então ela troca as palavras. Ainda está no sistema, isso é isso que é ruim pra gente, porque ainda é um pouco demorado. De resto, assim, não tem nem que falar. Igual, fui marcar o exame de sangue agora para mim e para ela, já consegui para segunda-feira. Sobre a implementação da política em âmbito nacional, Luzia Lafitte avalia bons indicadores na vacinação. Maior preocupação com a amamentação, diálogo melhorado com áreas de educação e assistência social, maior preocupação com doenças neurotípicas, mas coloca como central um entrave: a abrangência da assistência. É a oferta que não chega a uma oferta que possa suprir a necessidade da população de um município ou dos municípios, principalmente comunidades rurais, principalmente comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né? Ou na área urbana, em bairros de periferia, muito hoje com problemas por questões da violência urbana, que não é possível ter, às vezes, algumas unidades. Outro ponto é a preocupação com a saúde mental, a necessidade de fortalecimento de estratégias de assistência num cenário atravessado por uma pandemia e pela alta incidência do uso de telas nas infâncias. Essas crianças estão sofrendo muito, né? Toda uma pressão e toda uma estimulação desnecessária na questão da saúde mental, na questão das mídias sociais, levando a um prejuízo muito grande da saúde mental. Então, vem aí as decorrências, vem os comportamentos, a agressividade, a automutilação, né? Ela avalia esse meio ambiente social da atualidade prejudicial para o desenvolvimento das crianças e aposta na apropriação de indicadores para a construção de estratégias eficazes, colocando como fundamental o diálogo em rede. E não é só o executivo, não é só a secretária, ou não é somente a diretora, é o chefe da unidade. É falar, por exemplo, com o agente comunitário de saúde, né? É falar com o porteiro da unidade de saúde, é falar com os beneficiários da saúde. Então, assim, ouvir esse grupo, eu acho que traz assim muitos elementos de renovação para a própria política. E eu acho que isso é fundamental que aconteça sempre. Muitas questões interessantes, né, que essa matéria traz. Agora, eu queria trazer a participação da audiência, contemplá-los aqui. E aí deixo à vontade cada um de vocês fazerem seus comentários. A Adriana Cabral, ela encaminhou para a gente pelo Instagram a seguinte pergunta. Sônia, eu vou direcionar para você e convido Maria e Temporão também a comentarem. Como pretendem fazer o incentivo à utilização das PICs, acredito que são as práticas integrativas e complementares em saúde, pelas crianças, focando no bem-estar integral, qualidade de vida e prevenção de doença? As PICs estão em algum espaço da política?
Obrigada, Yasmine. Nossa, muito interessante essa matéria, né? Eu queria, antes de responder a questão das PICs, fazer alguns comentários. Sim. É uma grande alegria ver a PNAISC sendo implementada na ponta, né? Nos serviços de saúde. Então, é uma felicidade ouvir uma profissional de saúde dizendo: estamos trabalhando com 7 eixos e buscando o cuidado integral das crianças. Agora, é de fato muito desafiador, né, que essa política chegue em todas as equipes de saúde da família. A gente está com 54 mil equipes de saúde da família hoje, então precisamos, né, e o Ministério vem se esforçando de fato para capilarizar as ofertas de formação dos profissionais, né, vem buscando também fortalecer a articulação interfederativa com estados e municípios para que, de fato, né, esse relato possa acontecer de uma forma ampliada, né, em todo o país. Também me chamou a atenção, e você também tinha citado isso, Yasmine, a importância da intersetorialidade, né? O quanto que a atenção primária no território ela pode fazer essa articulação com outros equipamentos da assistência social, da educação, né? Essa articulação é fundamental para a gente conseguir esse cuidado integral. E aí, felizmente, né, esse ano, além da comemoração dos 10 anos da PNAISC, no mesmo dia que foi publicada a portaria da PNAISC, foi publicado o decreto que instituiu a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. Então, nós estamos comemorando muito esse decreto a partir, né, do Marco Legal da Primeira Infância, que foi publicado em 2016, existia uma grande expectativa em relação à instituição dessa política nacional integrada, que vai favorecer e vai possibilitar exatamente a implementação, a formulação e implementação de ações entre os diferentes setores, né? Estamos no âmbito federal trabalhando com vários ministérios, já temos um plano de ação, né, para fortalecer essa articulação intersetorial. Fiquei muito feliz também com a citação da caderneta da criança, né? A caderneta da criança é um instrumento fundamental tanto para as famílias, porque traz orientações com base nas evidências científicas, né, para fortalecer as famílias para esse cuidado, para esclarecer dúvidas, né, e prover orientações. E também é muito importante para os profissionais de saúde, especialmente as equipes da atenção primária, porque a caderneta traz um roteiro de cuidados, né? O que deve ser priorizado. Então, não somente a questão da vacinação, né? Achei muito bacana ela dizer, não é o cartão de vacinação, é a caderneta da criança, porque além da vacinação, também o profissional, ele pode registrar o crescimento, avaliar os marcos do desenvolvimento da criança, a saúde bucal, né? Então, é um instrumento muito importante. Nós ficamos 4 anos sem a distribuição da caderneta da criança, né? Quando eu cheguei no Ministério da Saúde, isso foi colocado como uma prioridade. Maria acompanhou muito isso, né, Maria? E nós conseguimos retomar, regularizar a distribuição da caderneta em todo o território nacional. Ano passado foram mais de 6 milhões de exemplares, esse ano a gente manteve a distribuição e acabamos de renovar o contrato de impressão e distribuição para garantir a remessa de 2026. Além disso, né, como também foi falado na matéria, muito bacana, nós lançamos a caderneta digital, né, da criança para ampliar ainda mais o acesso das famílias às informações sobre o acompanhamento das crianças na atenção primária. Então, a caderneta digital, ela não vai substituir a caderneta física, ela vai complementar, mas é muito interessante porque a família tem, né, ao baixar o aplicativo no Meu SUS Digital, todas as informações que são registradas nos atendimentos na atenção primária, por meio do nosso prontuário eletrônico, essas informações migram para o aplicativo e a família pode, então, ter o registro das vacinas, do crescimento, do desenvolvimento, né, e ter essas informações de uma forma bastante acessível.
a Luzia traz uma questão muito importante, que é a garantia do acesso, né, a todas as crianças. Então, a gente vem fazendo um esforço, de fato, para ampliar e fortalecer a atenção primária, então, através da construção de novas unidades básicas de saúde, ampliação das equipes de saúde da família, das equipes multidisciplinares, além de estratégias que visam alcançar as populações em situação de maior vulnerabilidade, né, com UBSs fluviais, com equipes de saúde ribeirinhas. Então, existe um investimento, né, do Ministério, de fato, para ampliar, né, esse acesso a todas as famílias, todas as crianças, e também garantir o acesso à atenção especializada, né, como o programa agora tem especialistas. Mas agora focando na questão das práticas integrativas, né? Desculpa, Sônia, eu vou te pedir para segurar essa resposta, porque a gente já ultrapassou pouquinho o nosso momento de fazer o intervalo. A gente faz o intervalo, na volta quero ouvi-la e também ouvir ministro Temporão e Maria sobre essa pergunta que foi colocada. Então, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí que a gente já volta. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Comigo no estúdio para essa conversa, José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, médico sanitarista e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, Maria Gomes, coordenadora de Ações Nacionais e de Cooperação do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. E participando da nossa conversa remotamente, Sônia Venâncio, coordenadora geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, é agora a hora de você encaminhar a sua pergunta, seu comentário. Manda pelo 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, como prometido, Sônia, vamos trazer a resposta sobre a pergunta da Adriana, né? Sobre como é que estão as PICs dentro da política? Sim, obrigada, Adriana, pela pergunta. Nós temos uma política, né, de práticas integrativas e complementares em saúde que é trabalhada de forma transversal em todo o curso de vida, né? Então, as PICs se aplicam desde a infância, né, e também até as pessoas idosas. A gente tem evidências científicas, né, de que essas práticas elas podem ter um impacto positivo em vários resultados na saúde da criança e pode, né, elas podem ser utilizadas especialmente quando se pensa na promoção da saúde, né, na promoção do desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive tem uma oferta, né, de um curso sobre a massagem para bebês, né, a Chantala. Então, assim, a gente tem várias equipes já da atenção primária, incorporando grupos de Chantala, grupos de massagem, e a gente tem evidências de que isso favorece o vínculo, né, entre o cuidador e a criança e tem um impacto muito positivo também no desenvolvimento. Então, é só um exemplo, né, de uma prática que está dentro da política e que cabe perfeitamente a utilização também no âmbito do cuidado às crianças. Ministro, comentei aqui por alto que lembro de mim e da equipe do Canal Saúde lá em Manaus, fazendo o lançamento da política que se voltava para a saúde materna e neonatal. Lembro desse lançamento em Manaus. Por que é tão importante pensar nesses primeiros dias de vida, né? 28 primeiros dias da criança, qual a importância desse período e o período pré-natal também, né? Isso é fundamental. Então, a gente poderia até começar com uma outra questão, né? É preciso que esse bebê ele seja fruto de uma gestação, de uma gravidez desejada. E hoje nós vimos aí o Congresso Nacional aprovar uma lei que condena meninas de 10 anos a levar a termo uma gravidez causada por um estupro, por uma violência sexual. Então, uma gravidez desejada, um pré-natal. E também que gestação é essa com uma criança, sei lá, de 10 anos, com um corpo que nem sustenta uma gestação muitas vezes, né? Infelizmente, a gente tem um congresso com uma bancada misógina e obscurantista e fundamentalista que envergonha a nação brasileira, né? Essa que é a verdade. Então, esse pré-natal tem que ser um pré-natal não só que dê conta
dos aspectos médicos, né, dos cuidados, mas também da atenção a essa mulher, do acompanhamento, que esse parto seja um parto normal, em princípio, não é? Essa é uma velha luta que continuamos nesse processo, não é, Soninha? Quer dizer, essa questão do parto cesáreo versus parto normal, a questão do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses é fundamental, mas está aí a indústria de alimentos, que são as mesmas que fazem os ultraprocessados, quer dizer, não muda nada, né? Com seus lobbies mantendo, e a gente, para nossa surpresa, a gente vê às vezes nas redes sociais médicos desestimulando mães a amamentarem seus bebês, e o desenvolvimento durante esse primeiro ano ele é crucial. Agora, na matéria me chamou a atenção alguns pontos. O primeiro, queria parabenizar inclusive o IFF, que foi a caderneta, né, de saúde da criança, que é um gigantesco avanço, né? Não só do ponto de vista conceitual, metodológico, mas agora na sua forma digital, e permitindo que outros campos de atenção e de cuidado possam colocar ali seus registros, né, do campo da educação, da assistência social e de outras áreas. E agora com toda essa grande mudança que está impactando a medicina e a saúde pública, né, inteligência artificial e outras coisas, essa caderneta pode ter um impacto muito importante no acompanhamento, também como ferramenta e material interessante para pesquisas e para reflexões. Exatamente. E para estudos, né? Outro ponto que me chamou a atenção é que onde é que essas coisas acontecem? É onde as pessoas vivem, então no dia a dia, é na saúde da família. Então toda política que fortalece e capacita os agentes comunitários, os profissionais, os médicos, enfermeiros, os odontólogos, todos que trabalham, isso é fundamental, fortalecer e capacitar. E eu concluiria, me chamou a atenção também uma frase do Winnicott, que é o seguinte: não existe bebê sozinho. Se você olhar em volta, vai ter um cuidador, alguém que cuida desse bebê. Então, a política também tem que dar conta de quem cuida desse bebê nesses primeiros meses, nesses primeiros anos de desenvolvimento, que é fundamental, que está dentro da PNAISC. Maria, agradecendo ao ministro por ter trazido esse tema, né, da questão do aborto para meninas, crianças, às vezes com menos de 10 anos de idade, que serão então obrigadas a permanecer gestantes. Esse tipo de caso chega, provavelmente, exatamente no Instituto Fernandes Figueira, casos graves assim. Como é que é lidar com uma criança que está parindo outra criança? Só para quem está em casa poder ter a dimensão da gravidade dessa violência. Yasmin, eu acho que a primeira frase ou a primeira ideia que precisa permear a sociedade brasileira e dentro da sociedade brasileira, profissionais e equipes de saúde, é que criança não é mãe, né? Então, esse conceito precisa estar claro para a gente. É uma situação de falência de uma sociedade e do cuidado a crianças e de uma atenção integral a crianças, como é proposto ou como é a tarefa de uma política nacional que estamos hoje discutindo, proteger crianças dessas situações. Então, o contexto da violência e de toda uma cascata de eventos que levam à gestação numa criança ou numa adolescente, uma gestação não planejada e não desejada... Que necessariamente é de risco, né, Maria? Uma menina de 10 anos que engravida, ela vai... Se estamos falando de faixas etárias próximas, né, à infância ou ao início da adolescência, estamos falando, inclusive, de risco biológico. Mas as vulnerabilidades e os riscos para o resto da vida dessas meninas e adolescentes, eles também precisam estar considerados. A sociedade precisa proteger essas crianças e evitar essas situações, né? É importante, Sônia trouxe isso, quando ela cita, né, a abordagem das práticas integrativas como também uma política que é transversal. É importante pensar que a prevenção da violência sexual ou dos outros tipos de violência contra crianças, a prevenção de agravos também em outras situações de doenças evitáveis e que possam levar risco para a vida de crianças, elas
dependentes visceralmente de outras políticas, né? Do próprio setor saúde, a política de atenção integral à saúde da população negra, a política de atenção integral a pessoas com doenças raras. Então, estou citando algumas políticas intrasetoriais que precisam e devem estar muito articuladas a aplicação ou a tradução do cuidado à criança nos territórios. Eu posso estar falando de um território, de uma periferia urbana, posso estar falando de um outro território na diversidade brasileira. E precisamos também pensar que as questões que a gente chama assim, as intersetoriais, elas precisam estar articuladas. A gente se remete muito à assistência social, à educação, mas o Brasil, a sociedade brasileira vem conquistando nos executivos espaços no governo federal e nos governos dos estados ligados, por exemplo, à igualdade racial, à garantia de direitos, às secretarias ou ministério para as mulheres. Esta visão, ela é protetora, inclusive, de pontos abordados aqui muito críticos, né? Que é a questão do uso excessivo de telas, que, de novo, populações de maior escolaridade foram atingidas também por esse efeito nocivo, mas vem se protegendo, né? Talvez no ambiente de uma metrópole, de uma área periférica com muita violência, é difícil dizer assim, põe as crianças para brincar na rua. Que rua? Né? Leva as crianças para o parque. Que parques? E aí há um círculo vicioso, inclusive no sobrepeso, na obesidade, nos desertos sanitários, nos desertos nutricionais. Alimentação saudável. Ok, para uma mulher que saiu às 4 da manhã para ir trabalhar e voltou às 8 da noite, né? Então, pensar a promoção da saúde das crianças na perspectiva da vida real, ela precisa estar articulada. Maria, só um exemplo, né? A minha infância, nos anos 50, em São Cristóvão, foi na rua. É uma rua real, soltando pipa, andando de carrinho de rolimã e sei lá mais o que, jogando bola na rua. A infância foi expulsa das ruas. Isso tem um impacto foi brutal. Expulsa da vida, né? Porque uma criança de 2 anos que está com uma tela, ela não está vivendo a infância de fato, né? Deixa eu chamar mais uma reportagem que vai trazer um monte de assunto interessante que a gente não vai ter tempo para debater. Mas fica para quem está assistindo em casa muita informação e é lógico que esse programa pede desdobramentos, né? Porque tudo isso que você acabou de trazer, Maria, cada um desses pontos dá para a gente pensar numa pauta para a gente conversar, né? Então, vamos ficar devendo isso para quem está assistindo a gente de casa. É na ponta do cuidado que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança é efetivada. A nossa equipe de reportagem foi ao Instituto Fernandes Figueira, uma referência nacional no cuidado integral à saúde da mulher, da criança e do adolescente. Foi no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz que, em 2009, nasceu uma iniciativa orientadora para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. É a estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis, uma medida a partir de um desafio na lógica do Programa de Aceleração do Crescimento. Nós entendemos que precisávamos, a essa altura, né, montar uma estratégia que nos ajudasse a trabalhar, né, a produção de saúde com saúde mental para brasileirinhas e brasileirinhos, então começando no iniciozinho da vida. Algo que demandava uma política específica, o que o Brasil não tinha na época. Era necessário uma estratégia para auxiliar essa construção. Foi então iniciada uma caminhada nacional com a produção de um inquérito nas 5 macro-regiões do Brasil. Nós tiramos dali todo um arcabouço, né, dessa construção, para a partir dali a gente poder pensar numa construção de uma política nacional. Após 10 anos da implementação da política, muitos são os frutos da instituição que inspirou a sua criação. Entre eles, um programa de ações estratégicas de cuidado especializado para crianças e adolescentes com condições crônicas e complexas. Para a chefe de gabinete da direção do IFF, um projeto fundamental que dialoga com uma parcela invisível da população e que necessita de cuidados. As pessoas não têm ideia do quanto você ter uma condição crônica de saúde
em especial aquela que é mais complexa, do quanto isso impacta para as famílias e, em especial, para as mães ou mulheres dessas famílias que costumam ser as principais cuidadoras. O programa consiste num conjunto de ações que envolvem desde inquéritos nacionais até a criação de agendas para a elaboração de políticas, o lançamento de uma rede colaborativa de hospitais pediátricos especializados e a qualificação de profissionais. Então, a gente vai pensar uma série de ações para qualificar profissionais do Brasil inteiro para que essas crianças possam ser atendidas aonde é que elas estejam, na reabilitação, no centro de reabilitação, tem a gente que sabe lidar com ela, na terapia intensiva, na atenção domiciliar quando ela já estiver estável, na atenção primária, enfim. Outra iniciativa fortalecida com a política está relacionada à deshospitalização. Já imaginou uma criança morando em um hospital? É o que muitas vezes acontece quando apresentam condições crônicas e complexas. Algo que não as torna menos crianças, nem menos detentoras de direitos. A gente se articula com os territórios, a gente visita esses territórios, conhece a residência, ajuda a preparar a casa para receber essa criança. A gente capacita essas equipes do estado do Rio todo. A gente consegue, de uma certa forma, se articular com a rede. A gente vai até ao hospital mais próximo que faz um atendimento de urgência e emergência. A gente vai à escola para conversar com os professores e os colegas para receber aquela criança. E por falar em ir para casa, quem está indo para casa hoje é a Rafaela, a filha da Dayana, de 6 anos. Me conta uma coisa, ela já ficou morando aqui no hospital durante quanto tempo? 3 anos e 7 meses, desde que nasceu até os 3 anos e 7 meses. Como é que é para você esse retorno para casa, né? Esse acolhimento? É divino. Tem que ir para casa. E quanto mais perto de ir para casa, mais ansiosa, mais nervosa. É acolhedor, né? Saber que eles estão ali acompanhando, né? A gente não se sente sozinho, não fica sozinho. Até por ter alguma intercorrência, eles já sabem, já manuseiam. Então é gratificante isso. Eu espero que elas possam ter direito a uma vida pública, que elas possam ir à praia, que elas possam ir ao teatro, que elas possam ir ao cinema, que elas possam ter amigos, brincar no parquinho, que elas possam ir para a escola. Eu espero que o ECA e os direitos, né, garantidos no ECA e na Constituição e na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança possam ser efetivados também para essas crianças. Olha, a gente caminhando aqui para o final do nosso programa, mas acho que não dá para passar despercebido ou despercebido em todos os âmbitos que a gente puder dizer. Algumas falas dessa matéria que eu queria trazer para você rapidamente, Maria. Primeiro, é uma fala da Juliana Duarte, repórter, em que ela diz que a hospitalização não as torna menos crianças, nem menos detentoras de direito. Vocês devem lidar com isso o tempo todo no IFF, né? Sim. E mais do que lidar no IFF, né? As mudanças na saúde da criança, propiciadas inclusive pelas ações, né, da expansão do Sistema Único de Saúde, elas trazem para a demanda hospitalar crianças com condições muito mais complexas, Yasmin, do que há 20, 30 anos atrás, onde o círculo vicioso, né, desnutrição, infecções, traziam crianças com condições mais agudas e curáveis, né? As mudanças sociais brasileiras, né? Os efeitos do Bolsa Família, o nosso programa de imunização, as ações do Ministério da Saúde e dos estados, nós fomos equacionando as situações de doenças mais agudas e ligadas ao descaso. A gente ainda tem muito desafio, mas a gente tem um outro cenário. Portanto, a gente tem para a demanda do cuidado especializado crianças muito parecidas, né, com a nossa que estava ali na matéria. E isso não é só no Instituto Fernandes Figueira. Por isso, uma necessidade do Ministério da Saúde, nesse momento estamos com uma nova estratégia que Mariana citou, Mariana Setúbal, trabalhando com a nossa Secretaria de Atenção Especializada, para que possamos garantir os direitos de crianças que são dependentes de tecnologias, que são dependentes de cuidados especializados, mas não são menos crianças por isso. E, portanto, a rede
que compõem o Sistema Único de Saúde, do trabalho do agente comunitário, passando pela equipe responsável por um cuidado domiciliar, passando pela rede de urgência e emergência, pelos hospitais de referência, precisamos todos estar imbuídos dessa necessidade. Morar no hospital não corresponde ao que as crianças brasileiras... Idoso é uma coisa feliz, né? Isso. Portanto, cuidar dessas crianças e de suas famílias é uma tarefa para o Sistema Único de Saúde. É uma responsabilidade da PNAISC e necessita dessa integração entre quem está na atenção primária e quem está na atenção especializada. Sônia, tem uma pergunta aqui da audiência que eu também não queria deixar de trazer, que a Andréa Barros encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Andréa, eu vou ter que resumir bem a sua pergunta, mas só para não te deixar sem resposta. Ela pergunta por que as crianças não têm acesso ao pediatra pela clínica da família no primeiro momento, né? Por que estão negando acesso à pediatria às crianças da clínica da família? Queria que você explicasse como é que funciona, né, essa distribuição do programa de saúde da família para que as pessoas possam entender e até buscarem as vias mais corretas para justamente reivindicar. Além do programa aqui, só para citar, o programa agora tem especialistas que também pode estar dando conta aí na parceria com o Programa de Saúde da Família, né? Ótima pergunta. Então, na verdade, o Brasil adotou um modelo de atenção, né, na atenção primária, que é a Estratégia de Saúde da Família, e na equipe, né, da Estratégia de Saúde da Família, de fato, o pediatra não está presente, né? Essa opção, né, ela foi muito acertada para a gente conseguir ampliar o acesso, né, de toda a população à atenção primária. E a gente tem, pensando na questão das crianças, né, a gente tem muitos estudos, muitas evidências de que o aumento da cobertura da Estratégia de Saúde da Família teve um impacto expressivo na redução da mortalidade infantil, né? Mostrando como esse modelo, de fato, atende às necessidades de cuidado das crianças na atenção primária, além de vários outros impactos, né? Vários outros indicadores que foram impactados favoravelmente. Mas é claro que a gente reconhece a importância do pediatra nessa linha de cuidado da criança. Então, buscando ampliar a resolubilidade da atenção primária, nós temos hoje, né, o retorno do financiamento também das equipes multidisciplinares, as equipes EMULTI. A ideia é que essas equipes EMULTI sejam compostas por profissionais, e o pediatra está incluído nesse rol de profissionais, e os gestores municipais, ao habilitar essas equipes EMULTI, podem incluir o pediatra, para que o pediatra possa apoiar a equipe de saúde da família para o manejo de situações mais complexas, né, que demandem, de fato, o olhar da pediatria. Então, é importante ter essa visão, né, que a equipe de saúde da família, ela tem competência, né, para prover este cuidado das crianças, fazer o acompanhamento dessas crianças na puericultura e que, idealmente, né, essas equipes EMULTI contemplem também o pediatra, para que o pediatra possa fazer esse matriciamento e possa dar o suporte necessário às equipes para que a gente consiga alcançar, né, esse cuidado integral. Temporão, eu fecho com você. Eu acho que tem uma pergunta que para mim ficou no ar. A gente citava, você começou trazendo a questão das telas, né? Que a gente vê hoje uma mudança, inclusive, no perfil epidemiológico de algumas questões de saúde já começando a acontecer. Como é que você vê o futuro? A gente percebe, por exemplo, que recentemente uma lei foi aprovada para impedir o uso nas escolas, ou seja, se mostra aí que essa interseção entre áreas pode ter um efeito na saúde das crianças, né? Como é que você vislumbra o futuro da saúde das crianças, pensando nesse novo que é inevitável chegar às mãos delas também, né? É um tema desafiador, né? Porque quando você pensa em todo esse debate aqui nosso, a questão do lúdico, a questão do brincar, né? A questão do fantasiar, tudo isso tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança, né? E eu estou vivendo isso com meus netos, né?
Eles estão... É uma guerra. Meus filhos e os netos é uma guerra o tempo todo. Quais as idades? 7, 8 e 11. É uma guerra. Tela, então, eu estou agora, por exemplo, essa semana meus filho e minha nora viajaram, meu neto está comigo, o João, né? Ele adora jogar bola, ainda bem, mas volta e meia busca a tela. Vamos jogar bola, busca a tela, vamos jogar bola. Fica nessa... Haja energia também, né? Você vê que alguns países, né, da Europa estão proibindo para até 15 anos a participação em redes sociais. Quer dizer, essa tecnologia tem um impacto tão grande e tão deletério, né, que pensar isso sem proteção, sem leis que protejam e sem uma rígida regulamentação é impossível, né? Então, e aí eu penso numa outra coisa, só para fechar aqui, que tem um conceito que está por trás de tudo isso que a gente discutiu aqui, até das telas, né? Que é o seguinte, a democracia, né? Exato. Sem democracia nós não teríamos o SUS. E a democracia está o tempo todo sendo ameaçada, né? Nós tivemos uma tentativa de golpe recentemente, os responsáveis estão sendo julgados e condenados, né? E a democracia, na verdade, ela nasce aonde? Ela nasce nas famílias, dentro de casa, do lar comum, das mães e pais comuns, dos brasileiros e brasileirinhas comuns. É ali que se cria, né? O que Darcy Ribeiro e muitos outros, eu estou me lembrando o nome dele agora, mas enfim, a máquina que constrói a democracia é a escola pública universal gratuita. É um pouco isso. A gente poderia acrescentar e a saúde universal, gratuita e democrática, né? Então, a democracia é fundamental para que a gente possa sustentar tudo isso com qualidade. Ai, que bom fechar o programa assim, importante nesse momento. Sempre é relembrar a importância da democracia. Quero te agradecer muito, ministro, não só pela sua presença, mas pela sugestão desse tema e toda a contribuição que foi dada para a gente poder fazer esse programa. Maria, muito obrigada também. Sônia, que prazer estar com você aqui. E a gente, com certeza, vai voltar a se encontrar para novas conversas. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. A gente se vê no próximo programa. Não vai perder. Até lá.